Nós vamos terminar o estudo sobre pentecostalismo, que foi a primeira das nossas lições desse trimestre. E é algo extremamente importante, porque um povo sem história é um povo sem alma. A história é a alma do povo. E nós não podemos esquecer das nossas raízes. Não podemos nos esquecer da nossa história. E é muito importante que os irmãos saibam disto. Eu vou usar aqui como texto, base para este estudo, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, que é a base do pentecostalismo. Que diz assim a bendita, eterna, santa e inerrante palavra de Deus. Vamos ler juntos, bem forte, no 2, 1, 2. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Graças a Deus. O nosso Senhor Jesus, com esse texto, estava dizendo que a igreja, ela é universal. Não é aquela universal. A igreja é universal. Para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para todas as etnias, para todas as culturas, para todas as classes sociais. É isso que Jesus estava dizendo. Estava dizendo que a igreja não tem preconceito. Se você pertence à igreja de Deus, não deve ter preconceito. Preconceito não é coisa de salvo. Preconceito é coisa de crente. E nem todo crente é salvo. É ruim dizer isso, mas é a verdade. O salvo não tem preconceito. Porque Jesus não teve. Ele está dizendo, se você vai pregar em Jerusalém, se você vai pregar na Judeia, se você vai pregar em Samaria, e você vai pregar aos confins da terra, então não tem preconceito. E eu vou acreditar que este povo ama as almas. Eu estou acreditando que você ama as almas. Vou repetir, eu estou acreditando que você ama as almas. E você vai provar isso amanhã no culto, lá no Jatobá. Porque amanhã eu vou sentar lá no Jatobá e vou ver, fulano não está, eu acho que ele não ama as almas. Fulano de tal também não veio, eu acho que ele não ama as almas. Porque amanhã é feriado. Se você quiser ir no mercado, você vai logo de manhã ou vai depois do almoço. Eu tomara que dê até uma chuva às 7 horas para provar mesmo quem vai. Como essa que deu aqui. Amanhã é culto missionário. Missionário. Então, se você ama as almas, você vai estar amanhã no culto do Jatobá. E se você não tem condução, a Kombi da ABS vai estar aqui. Logo nós teremos uma van para levar os irmãos. Uma van. Mas amanhã vai ter a Kombi. Às 19 horas vai estar aqui na porta da igreja para levar os irmãos.
o diácono Gileno está encarregado de levar os irmãos na Kombi. Então, amanhã, 7 horas. Então, eu estou dizendo que Jesus lançou as bases e o princípio do pentecostalismo. Já estou dizendo que ser pentecostal não é sair correndo. Eu queria sair correndo, mas eu estou com um probleminha na minha lombar. Não vai dar certo de eu sair. Então, vou andar devagarinho aqui. Mas não é sair correndo pelo corredor da igreja, para lá e para cá. Não é isso não. Ser pentecostal não é estar pregando e o irmão sair daqui correndo e pôr a mão na cabeça de um e na cabeça do outro, e muitas vezes dizer coisa que nunca vai acontecer, porque ele está movido por uma emoção. O Espírito de Deus, quando toma alguém, ele é responsável e ele não engana aquela pessoa. Não diz só por dizer. Quando ele tem uma mensagem, uma palavra, e ele é sábio, ele é ético, e ele não envergonha ninguém. Quando ele toma alguém, é para abençoar, para exortar, para consolar, enfim. Esse é o Espírito Santo que está na igreja. Esse é o Espírito Santo que está na igreja. Então, nós estamos aqui falando do movimento pentecostal. Se você certamente não trouxe a sua lição, mas o item 2 diz assim, 2:1 diz: Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wing ao Brasil. Eu vou ler porque deu tanto trabalho para o irmão escrever, e eu vou ficar aqui me matando, inventando coisa. Não, eu vou ler direto aqui e vou fazer um comentário. Entendeu? Porque já está escrito. Alguém gastou horas e horas e horas para escrever, para organizar essa escrita, para corrigir. Vocês acham que eu vou ficar aqui me matando? Eu vou ler isso aqui e vou comentar. Viu? Então, Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wing ao Brasil. A Bíblia esses dois missionários, que eram irmãos em Cristo, vieram da Suécia para os Estados Unidos. E estavam participando de um congresso lá nos Estados Unidos, em 1909. Um congresso realizado lá em Chicago, uma conferência pentecostal. Foi lá que eles se conheceram. E Deus usou, numa reunião de oração, o irmão Uldin, profeta, que foi arrebatado em espírito e foi usado por Deus de maneira poderosa para trazer uma revelação a esses dois homens, que eles deveriam ir ao Pará. Nem o profeta e nem os que receberam a profecia conheciam o Pará. Se o Pará já é difícil, depois de 110 anos, nos dias de hoje, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir ao Pará, imagina hoje, imagina 110 anos atrás. Esses homens não se acovardaram, estes homens não titubearam, porque quando Deus envia, Ele nos dá a convicção de que Ele vai cuidar o tempo todo. Então, nessa reunião de oração, foi trazido essa palavra para o Daniel Berg e o Gunnar Wing.
No começo do ministério assembleiano no Brasil, estou lendo 2:1, ocorreu através de 2 homens cheios do Espírito Santo, porque o avivamento estava varrendo os Estados Unidos. Um avivamento que começou com 2 jovens que resolveram orar, inconformados com a mornidão espiritual que varria aquela nação, uma nação evangélica, uma nação cristã. Estados Unidos é uma nação cristã. E naquela época havia muitas igrejas. Só que as igrejas não cresciam, os cultos aconteciam por acontecer, muitas igrejas estavam fechando para dar lugares a bailes, a festas mundanas, e esses jovens se levantaram, não saíram da igreja, não disseram que tinha uma visão, que a visão da igreja não era essa visão, não reclamaram do pastor, não reclamaram da doutrina. Era fácil, né? Vamos sair daqui e vamos fundar uma outra igreja. Não, resolveram orar. Porque a solução para a casa de Deus, para a obra de Deus, está na oração. Em buscar a Deus. Agora me diga uma coisa. Deus desprezou os líderes que estavam naquele estado de mornidão? Não. Deus usou esses jovens para despertá-los. Você quer mudar o lugar onde você está? Você acha que está fraco? Comece a orar para Deus avivar. Chame um, chame outro. Daqui a pouco tem a igreja toda orando. Daqui a pouco tem os jovens todos orando. Daqui a pouco tem as irmãs todas orando. Daqui a pouco tem os adolescentes orando. Daqui a pouco tem os obreiros orando. Daqui a pouco tem o pastor orando. E se todo mundo começar a orar, Deus vai mover. É o que nós aprendemos aqui. A história mostra que os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegaram ao solo brasileiro após receberem a palavra profética, aquela que eu já disse para vocês. Enquanto estavam nos Estados Unidos, que deveriam ir ao Pará. Para melhor entendermos essa convocação divina, esses homens nem sequer sabiam onde esse lugar ficava. Diante dessa profecia, eles recorreram ao mapa mundi e viram se tratar de uma cidade no norte do Brasil. Não sabiam falar a língua. E se tem uma coisa que é difícil, saia daqui e vá para os Estados Unidos, ou vá aqui para a Argentina, que é o castelhano, é castelhano que fala? Castelhano. Ou vá para a Espanha, ou mesmo para Portugal, que você consegue se entender, ou vá lá para a Colômbia, ou converse com aquele irmão lá que é colombiano, e você vai ver como é a dificuldade de entender a língua. Pela graça de Deus, eu estive em alguns lugares sem entender nada disso. Mas eu estava com pessoas que entendiam e que falavam. E quando eu queria sair sozinho, eu pegava o celular, colocava no tradutor. Eu chegava no lugar para tomar café, logo de manhã, e eu colocava lá, café com leite, e o tradutor me dava a tradução em inglês. Porque se você não sabe falar a sua língua, se você falar inglês, em qualquer lugar, você está bem. Queria tomar um café com pão na chapa. Colocava lá no celular e falava a palavra. Nem que você não fala direito, não pronuncia direito, mas as pessoas entendem. Hoje tem essa facilidade. Naquela época não tinha essa facilidade. Eles falavam sueco e falavam inglês. E chega no Pará, hoje já tem pouca gente que fala inglês, imagina naquela época.
Então tem uma dificuldade. Então tudo é motivo, quando as coisas têm dificuldades que parecem intransponíveis, da gente não realizar. Você quer ser usado por Deus, você tem que dar o primeiro passo, se lançar na dependência de Deus, e Ele vai te usar. Foi isso que aconteceu com esses moços. Muito bem. No 2:2 diz: o movimento pentecostal nos Estados Unidos e sua influência no Brasil. Os numerosos estudos feitos sobre o tema corroboram que a história das Assembleias de Deus no Brasil está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos e de lá se alastrou pelo mundo, chegando ao Brasil, no estado do Pará, e mais tarde incendiaria todo o território nacional com a mensagem do evangelho pentecostal de que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará nos ares para buscar a sua igreja redimida. Irmão, é bom estudar teologia, é bom ter conhecimento, é bom ter um curso superior, é bom ter cursos profissionais, é bom tudo isso aí. Mas na hora de falar do evangelho, não inventa. Não invente nada. O evangelho é igual 2 mais 2. 2 mais 2 quanto é? É 4. Vocês estão espertos. Porque o colombiano Juan Carlos Ortiz, quando iniciou o movimento pentecostal de prosperidade, ele chegou numa igreja, estava pregando numa igreja, e perguntou para os irmãos assim: irmão, quanto é 2 mais 2? Como a igreja estava cheia de intelectuais, eles imaginaram que o irmão estava propondo uma equação. E por ser tão simples como vocês responderam, ninguém quis responder 4. E ele pegou esta palavra e disse assim: o evangelho é simples, 2 mais 2 é igual a 4. O que é o evangelho? Jesus salva, Jesus batiza, Jesus breve voltará, Jesus leva para o céu. Esse é o evangelho que salva. Não inventa. O apóstolo Paulo, que tinha todos os conhecimentos do hebraico, do aramaico, do grego, de tudo, e foi criado na cultura grega, que é riquíssima, ele nunca usou dos seus conhecimentos para pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os missionários, influenciados por um movimento americano, eles vieram ao Brasil. Só os 2, com as suas devidas mulheres, sofreram que nem gente grande, nunca desistiram, pormenorizadamente, é isso? Pormenorizadamente, a história nos conta, em alguns detalhes, que o Daniel Berg trabalhava durante o dia e o Gunnar Vingre ia estudar à noite a língua para poder se comunicar com mais facilidade. Esses homens embrenharam pela selva amazônica, que hoje já é uma coisa, um desafio para qualquer pessoa, que é um desafio. Algumas histórias contam que eles passavam por alguns lugares e parecia que tinha árvores caídas
no caminho, quando na verdade não eram árvores, eram cobras grossas, sucuri, anacondas, gigantes, isso naquela época. Deus os guardou de todos os perigos. Hoje, eu estou com um sonho, eu vou revelar aqui agora, sonho. Conversando com um amigo esses dias, uns tempos atrás, ele disse: pastor, o senhor não sabe o que é fazer uma viagem de barco de Belém para Manaus. São 7 dias. Naquele barco, você aluga um quartinho lá no barco, ou você aluga uma rede, porque você vai na rede. O barco tem restaurante, tem tudo. Café da manhã, mas não tem assento, tem rede. São 7 dias. É uma viagem espetacular. Só que tem um problema: malária. Tem um mosquito da malária. E qualquer dia eu vou sumir e vou fazer essa viagem. Eu vou avisar para ninguém. Vou avisar para ninguém. Cadê o pastor? O pastor sumiu. Estou lá entre Belém e Manaus, que eu vou fazer essa viagem aí. Vou fazer essa viagem. Eu quero fazer essa viagem. São 7 dias de barco. Esses homens fizeram esse trajeto, não era nos barcos modernos de hoje. Não era em barcos modernos de hoje. Imagina o surto de malária e de febre amarela que havia nesses lugares. E Deus os guardou de todas. Algumas vezes eles contraíram malária, mas Deus os curou, Deus os livrou. Como é que eles podiam dizer que Jesus cura, se eles não podiam ser curados? Essa é a base pentecostal que foi lançada no Brasil. Para depois vir qualquer comedor de feijão aí, que nem sabe o que está dizendo, e falar que a igreja dele é pentecostal. Não aceite isso não. Não aceite isso não. 2:3, eu vou terminar. O movimento pentecostal em solo brasileiro. Há mais de 100 anos, o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro e tem a Assembleia de Deus de Madureira como uma das suas principais representantes no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, existe hoje, das Assembleias de Deus oficiais, eu não estou falando da Assembleia de Deus Jesus foi e voltou, eu não estou falando da Assembleia de Deus nova, eu não estou falando da Assembleia de Deus velha, eu não estou falando da Assembleia de Deus... Não, estou falando Assembleia de Deus, Ministério Madureira e Ministério Belém, que hoje também tem missão. Estou falando dessas duas, que são as oficiais. Dessas saíram já umas centenas, se não milhares. E usa esse nome para ganhar credibilidade junto às pessoas. Mas eu não quero falar disso. Então, essas duas igrejas, a Assembleia de Deus, ela tem no Brasil hoje em torno de 46 milhões de membros. 46 milhões de membros. É a maior igreja pentecostal do mundo. Por falar nisso, hoje, já que estamos falando de movimento pentecostal, eu ouvi uma live, uma gravação do pastor Samuel Câmara, que é o presidente da Assembleia do Ministério Missão, que fica lá no Amazonas, e a igreja dele é enorme, grande toda a vida. E na igreja dele sempre houve em cima da igreja
e do lado, de um dos lados, uma bandeira nacional gigante, 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 gigante. Uma bandeira nacional gigante. Isso já faz tempo, anos, que existe essa bandeira. Em cima da igreja, quem passa de helicóptero, quem vê essa bandeira, e tem uma bandeira do lado. E essa semana ele recebeu uma intimação do Ministério Público Federal para tirar a bandeira, porque o Partido dos Trabalhadores entrou com ação dizendo que ele não podia expor a bandeira nacional, sendo que essa bandeira já estava lá há trocentos anos. Esse é o governo que você quer para o Brasil? É esse aí? Pastor Samuel Câmara dizia: eu nunca acreditei que nós poderíamos sofrer algum tipo de perseguição. Pois é, isso já está acontecendo. Sem ganhar, sem nada, porque não vai ganhar. Não vai ganhar. Eu não vou mudar o sermão aqui, por causa de política. Porque a política passa, a igreja continua. Viu? Não vou mudar. Não vou ser seu inimigo, não quero que você seja meu. Mas não vote no 13. 13 é número de azar. Se fosse bom, não era 13. Nos hotéis não tem quarto 13. Nos aviões não tem 13, tem 12,5. Em lugar nenhum tem 13. Você está entendendo? O número é 22. 22. Aqui. Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro, tem a Assembleia de Deus Madureira como uma das suas principais representantes no Brasil e no mundo. Temos a certeza de que o Espírito Santo foi derramado sobre esse ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo, capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. A cada ano, milhares e milhares de pessoas se convertem e são batizadas no ministério de Madureira. Eu não tenho nada a ver com os outros, porque eu sou Madureira. Nós somos Madureira. A Assembleia de Deus Madureira é uma denominação respeitada e conhecida no Brasil e no mundo. Hoje nós não pregamos só para as classes sociais, para as classes sociais C, B, C, D, F, E, H. Quanto mais sobe, mais baixa é a classe social. Hoje nós pregamos para a classe A, para a classe B, para a classe C, para a classe D, para a classe F. Hoje nós temos doutores, hoje nós temos juízes, porque Jesus converte quem Ele quer converter com a mensagem do Evangelho. Hoje nós temos prefeito, hoje nós temos governadores e vamos ter um presidente. Hoje nós temos deputados federais, hoje nós temos senadores, hoje nós temos cientistas, mas também temos os pobres. E vamos conviver todos juntos, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor salvou tanto um quanto o outro. Porque no Evangelho não existe acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoa não é salvo. Vou repetir. Quem faz acepção de pessoa não é salvo. Pastor, mas o senhor tem? Eu tenho, que eu não tenho comunhão com rebeldes, eu não tenho comunhão com quem usa o Evangelho como fim, não quer trabalhar e quer usar o Evangelho para ganhar dinheiro. Eu não tenho comunhão com mercenário, eu não tenho comunhão. Não tem como eu ter comunhão. Isso não é preconceito, eu não tenho comunhão. João disse, eles eram de nós, estavam conosco, mas não eram dos nossos. Estou falando do geral. Então, o Evangelho é isso. Vamos lá. 3.
A trajetória do pentecostalismo no Brasil. Para nós terminar. 3:1. A Assembleia de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. Todo mundo sabe que há uns 20 anos atrás, ninguém ia para os bairros chiques da cidade. Ninguém falava com empresários. Você não via um médico. A cultura que se tinha que essa igreja era uma igreja de pobres, que essa era uma igreja de analfabetos, que essa era uma igreja de bandidos. Eu cansei de escutar de um japonês, lá na Scania do Brasil, ele era chefe, e ele dizia: a igreja de vocês só tem bandido, só tem ladrão, só tem vagabundo, só tem prostituta, só tem drogado. É verdade, você tem razão. É verdade. Mas é tudo ex, porque Jesus salvou todos eles. Isso mostra o poder do Evangelho. Mas hoje nós não pregamos só para essas pessoas. Porque Jesus tem um plano com a vida de cada pessoa. E Jesus usa a sua vida para salvar o pequeno, para salvar o grande, para salvar o rico, para salvar o pobre, para salvar o que mora na comunidade, para salvar o que mora no lugar rico. Porque o Evangelho é para todos. Todos. Então, a história das Assembleias de Deus mostra que os desbravadores, Daniel Berg e Gunnar Wing, enfrentaram muitos problemas, como o obstáculo do idioma, risco das florestas, os males tropicais, as perseguições, além de penúrias que lhes sobrevieram, porque a vida não foi fácil. Como é que esses homens vão se manter? Abriram uma igreja, ninguém acreditava, porque a nossa Constituição diz que o Brasil é laico, é um país laico, que quer dizer que não tem uma religião dominante, mas na verdade todo mundo sabe que existe uma religião dominante. Nós temos liberdade de culto, mas se a gente atrapalhar muito, nós vamos ter problemas. Agora imagine 1910. Imagina quando o Evangelho chegou aqui na região sul de Minas, logo no começo, lá há 40 anos atrás. Quem é que mandava aqui? Né? Quantas dificuldades foram enfrentadas por estes homens? Mas eu disse, quando Deus manda, Ele não impede que os missionários passem por dificuldades. Mas Ele está junto em todas as dificuldades. Pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supriu as suas necessidades. Deus nunca os desamparou. Nunca os desamparou. O início do ensino pentecostal no Brasil. Qual era o ensino que era dado nesse movimento pentecostal? Gunnar Wing, que era o mais culto, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal, considerando toda a importância do Espírito Santo. Wing, em suas exposições da palavra, fazia questão de destacar as doutrinas pentecostais, sobretudo o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas como sua evidência inicial e a vinda do Senhor. São pilares que nós não podemos tirar do pentecostalismo. São marcos que nós não podemos arrancar, não podemos passar para lá e nem para cá. Esses marcos têm que ser preservados para que nós sejamos
tenhamos esta veia pentecostal. E 3:3, o pentecostalismo no Brasil. Atualmente, a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país. Mesmo passando por muitos infortúnios, nada conseguiu parar as igrejas Assembleia de Deus no Brasil, sendo hoje reconhecida como a maior denominação protestante do país. Fontes documentais nos fazem ver que o movimento se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da EBD, Escola Bíblica Dominical. Repita comigo, Escola... Não, esse aí os anjos não conseguiram escutar. Vamos falar mais alto. O quê? Ainda tem uns anjos fazendo assim, ó, querendo ouvir de novo. É o quê? Domingo tem. Domingo tem escola bíblica dominical. Você gostou, né, missionário? Você gostou, né? É. Que se preocupou em oferecer literaturas, que se preocupavam em enfatizar o pentecostalismo, sem abdicar fundamentalmente das linhas históricas do movimento. Nós não podemos, nós não devemos tecer críticas sobre a igreja. De jeito nenhum. Crente insatisfeito, ou crente xing-ling. Sabe o que é crente xing-ling? É o crente do Paraguai. Tudo que você compra no Paraguai é imitação. Não é verdadeiro. Tudo não. A maioria das lojas é tudo imitação. Tem os verdadeiros. Os verdadeiros custam caro. Então não seja um crente do Paraguai. Seja um crente pentecostal. Não fale mal da sua denominação. Não fale mal da sua igreja. A Bíblia diz, para me terminar, que tem 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª que a sua alma abomina. Será que eu vou conseguir achar isso aí? Está lá em Provérbios. Provérbios. Acha para mim aí, irmão. Consegue? Vê aí, irmão. Eu quero ler esse texto, que eu vou terminar com ele. 6 coisas que Deus aborrece, e 7º que a sua alma abomina. Abomina. Vai lá no dicionário e vê abominar. Abomina. 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 Sua alma. Provérbio? 6. 6 o quê? 6, 16 a 19. Põe aí. Põe aí, meu filho. Põe aí. Põe aí. Aí. Provérbios 6, 16 a 19. Ei, mas esse celular é uma benção, né? Uma benção do céu. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Abominar é pior do que aborrecer. Então, se Deus abomina, imagina o sentimento de Deus para com essas pessoas. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E essa é a 7ª, né? Testemunha que profere mentiras. E a 7ª que semeia contenda entre os irmãos. Essa 7ª Deus abomina, não aborrece.
As outras 6, Deus aborrece. Essa daqui, Deus abomina. O que semeia a contenda entre os irmãos. Eu pergunto para você, salvo que é salvo, ele semeia a contenda entre os irmãos? Responde, irmão, para mim. Salvo que é salvo, semeia contenda entre os irmãos? Fala mal da sua igreja para os outros? Fala mal do seu pastor? Fala mal dos demais irmãos? Fala mal do seu líder? Para com isso, irmão, vai se converter. Vem aqui que eu vou orar para você, vai aceitar Jesus. Quem é que quer aceitar Jesus aqui agora? Eu vou orar para você, para começar uma nova vida. Às vezes o irmão não quer entrar em atrito com essa pessoa. Você está concordando, se você ouvir ele falar mal da sua igreja, ou de quem quer que seja da sua igreja para você, e você quer ficar quieto, você vai entrar nessa daqui, ó. O que semeia contenda entre os irmãos. Porque quem cala, consente. Não aceita, não. Manda ele se converter. Vai se converter, irmão. Eu vou contar para o pastor. Aí eu não vou chamar você na salinha. Eu vou escrachar você daqui do púlpito. Porque você tem coragem de falar do pastor, ou de falar dos irmãos, ou de falar de quem quer que seja da igreja, às escondidas, por que ele não pode ouvir diante de todo mundo? Então não fala mal. Não fala mal. Se você não pode fazer nada, vai orar. Jesus converte. Jesus pede primeiro para converter você. Primeiro para converter você. Essa é a Assembleia de Deus. Ela mudou? Não, não mudou. As doutrinas são as mesmas. Doutrinas bíblicas. Os costumes mudaram. Hoje, as irmãs estão muito mais lindas, com os cabelos tudo arrumadinho, porque antes pareciam as espigas de milho, que não podia nem passar pente, não podia passar pente. Antigamente fazia trança nas pernas, porque não podia rapar as pernas. Era uma coisa absurda. Hoje estão tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Mas os ensinamentos não mudaram. Nós continuamos acreditando no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas. Nós acreditamos nos dons espirituais. Nós continuamos amando as almas. Nós continuamos pregando o Evangelho sem preconceito para ninguém. Nós acreditamos que ainda o Espírito Santo é que conduz a igreja, que vai apresentá-la como a noiva adornada e pura para o seu esposo, que é Jesus. Se você quiser saber mais, domingo tem lição da escola bíblica dominical, e não sei se vai ser eu, mas deve ser, não sei se a missionária já escalou o professor. Eu estou querendo ouvir outro professor, porque os irmãos já devem estar cansados de me ouvir. Então, a quarta é batismo com o Espírito Santo, distinção e evidência, propósito e resultado. É isso, né? É isso. A nossa próxima lição, que é a lição 4. Se você não tem lição, procure o missionário Zete. Ou procure o pastor da congregação, ou procure alguém lá da sua igreja. E vá para a escola dominical. Vai e leve mais um. Vai e leve mais um. Porque a nossa oração aqui é Jesus incomoda, Jesus incomoda. Jesus acorda, Jesus belisca ele quando for domingo de manhã. Belisca ele. Nós não vamos pedir nem para o Espírito Santo beliscar, nós vamos pedir para o mosquito beliscar você. Para você acordar e vir para a escola dominical. Você pode receber essa palavra, irmão? As minhas não, só as de Deus.